Amém, que assim seja. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128, uma leitura de 6 versículos apenas, que nos dizem: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Hoje é dia dos pais, é óbvio para todos nós, mas eu fico pensando que talvez a gente precise celebrar a família. É a família, porque ninguém é pai fora de família. Por mais que sejam diferentes as constituições familiares, por mais que hoje, por exemplo, eu estou celebrando a vida do meu pai que já está na presença de Deus, não está entre nós. Talvez essa possa ser a sua história, mas hoje é dia de celebrar o pai desconhecido. Hoje é dia de celebrar o pai presente. Hoje é dia de celebrar o pai ausente. Hoje é dia de muitas pessoas verem revisitadas os seus traumas e amarguras, mas eles precisam ser revisitados, porque na realidade o grande tema que está em jogo hoje é a família e a sua constituição. E mais do que isso, eu gostaria que você olhasse esse salmo não como uma abordagem puramente masculina, porque é possível trocar os papéis. Mais do que isso, é preciso. O salmo fala, por causa, como fruto daquela cultura de então, do posicionamento de um homem, e você fala sobre a mulher frutífera, mas eu queria convidar a você olhar também sobre o ponto de vista da mulher e enxergar um homem que seja frutífero. É importante que a gente pense a família como um todo, porque a família não é um conglomerado hierárquico, mas um sistema em que todos nós temos papéis a cumprir, necessidades a satisfazer, obrigações a realizar e muito amor para dar. Esse é o princípio, essa é a premissa de ser família. Porque família ela precisa ser administrada, precisa ser gerida, família precisa ser tratada, amada, precisa haver investimento na família. E nesse sentido, não há família que não possa melhorar as suas relações. Não há família que não possa viver novos tempos nas suas relações, porque o tempo passa, a nossa vida se transforma. E aí alguns usam a figura, do ninho vazio, no momento que os filhos crescem, se casam e seguem seus próprios caminhos. Isso não quer dizer abandono, quer dizer que a vida passa a viver uma nova fase. E depois você tem a oportunidade de ver, e eu vejo alguns aqui presentes, que já têm a oportunidade, já viram o filho dos filhos, não é isso? E isso, o coração de vocês se alegra por viver esse momento da história. Família é assim. Família não é estática. Família é algo que é dinâmico. E nesse sentido, o salmista, no 128 e no Salmo 127, conforme foi lido pelas nossas crianças, nos mostram e nos falam sobre felicidade no lar. Felicidade é algo que todos nós desejamos e queremos. Ele fala de tranquilidade dentro de casa. Esse salmo que nós lemos, ele faz parte de um conjunto, que são chamados de cânticos de romagem de Salomão, que eles eram cantados, e vocês muitos já sabem disso, que eles eram cantados no momento em que o povo marchava em direção a Jerusalém, indo para Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios no templo. E eles falam sobre diversas coisas, mas algo que fica claro nesses cânticos de romagem é que sempre há uma abordagem familiar. E aqui, de uma maneira clara, nesse Salmo 128, o salmista estabelece duas relações muito interessantes. A primeira dela é a relação direta entre temor a Deus e felicidade, reverência e bem-aventurança. Mas a segunda delas, ele aplica a bênção de Deus a um meio social concreto.
não é falar que Deus é abençoador, que o Senhor controla todas as coisas, que o mundo, que o todo. A gente pode falar do todo e ao mesmo tempo não pensar em nada. Ele aplica umas relações de forma concreta. Ele está falando da família, e eu insisto, aqui não se trata de uma bênção individualista, como uma realidade egoísta e até mensurável. É a bênção na vida do pai, ou da mãe, ou de um filho, porque às vezes a gente categoriza assim. Pode até não dizer, mas fica pensando: ô Senhor, o Senhor não está abençoando meu filho, minha filha está bem. Ou quem sabe você como filho possa pensar: só eu sei o pai que eu tenho ou que eu tive. Só eu sei a mãe ausente, ou quem sabe insensível que eu tenho. Mas aqui a gente está falando da família como um todo, e eu insisto, a família precisa ser pensada. E a gente tende a tornar a vida em família como algo obrigatório, como algo automático. Quantas vezes a gente não ouve: poxa, você é meu pai, você é minha mãe, você tem que ir. Você é meu filho, você é minha filha, você me deve isso. Quantas vezes a gente não vê, em vez de pensar e viver uma relação que seja amorosa, a gente se vê transformada numa relação de cobrança, ou quem sabe de dar e de receber, ou quem sabe até de vingança pelos sonhos frustrados e que a gente julgava que eram devidos. Família precisa ser pensada, precisa ser refletida, precisa ser investida, gerida, construída. Não basta casar, não basta ter filho, é preciso construir. E no Salmo 127 que nós lemos, nós vemos exatamente isso, que a casa precisa ser edificada, que a sentinela precisa guardar a cidade, que é preciso levantar de madrugada, que dá trabalho comer o pão. E o Salmo 128, a mensagem que Deus nos traz na manhã, é exatamente que a gente precisa aprender a vida como Deus quer na sua família. Que vida é essa que Deus quer na sua família? E o primeiro ponto que o salmista nos faz é uma questão de premissa. Não adianta a gente discutir relação, isso é consequência. Não adianta discutir o momento de vida em que você está, isso é consequência. Não adianta discutir o ânimo que você tem para a sua família, isso é consequência. Existe uma premissa primeira para a felicidade no lar, na família, como o pai, como a mãe, como filhos, como avós, como uma família menor. E essa premissa primeira está exatamente no fato de se ter a Deus como Senhor, traduzido nos dois salmos como o temor ao Senhor. Se Deus é o norte da família, todas as coisas precisam e serão reordenadas à luz dessa realidade. E nos permite não só fazer uma análise, mas em todo o tempo, diante das circunstâncias e das novas circunstâncias, a gente voltar à nossa premissa. Ok, estou vivendo um novo momento, estou vivendo uma crise familiar, mas se Deus é Senhor, há um norte para a felicidade e para a bem-aventurança. Se Deus é Senhor, se Jesus é meu Salvador, se é Ele que me diz que sem Ele eu nada posso fazer, eu me quedo, porque eu tenho certeza que as crises vividas na presença de Deus se transformam em bênção. Porque os momentos de infelicidade dentro de casa, o sofrimento, a perda, ou quem sabe as diferenças, elas se tornam em um novo dia, um novo amanhã, porque Deus é presente, bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque as bênçãos, irmãos, a gente fala de bênção de uma maneira muito geral, mas as bênçãos começam no indivíduo. Você quer ter uma família abençoada? Você deseja manter a bênção de Deus na sua família? A começar de mim, quebra corações. E aqui eu não estou falando para uma configuração familiar clássica do pai, da mãe e dos filhos, eu estou falando para todas as configurações familiares que a gente vive nesse tempo. Todas as configurações, seja a sua da maneira como ela está, ou seja, as pessoas que estão em volta de você, porque a bênção de Deus, ela não é ministrada, não ela é concedida só para aqueles que eu penso que merecem a bênção dele, mas são aqueles que temem ao Senhor,
que reconhecem ao Senhor nos seus passos. Isso precisa ficar claro. E olha, quero dizer para vocês que felicidade e bem-aventurança começa com reverência a Deus. E reverenciar a Deus não é pura e simplesmente vir no domingo de manhã na Igreja Presbiteriana de Botafogo, nessa bela arquitetura que nos chama a atenção para Deus. Não é você participar dominicalmente, porque assistir culto não existe. É participar do culto, ainda que virtualmente, e você se dobrar, cantar na hora certa, orar na hora certa, ler no momento certo. Reverência a Deus é refletido na sua caminhada, refletido na maneira como você encara a vida. Se Deus verdadeiramente é quem te orienta, ou se você tem seguido pura e simplesmente seus instintos, seus quereres, suas vontades. E aí, eu creio que muitos de nós vivem um dia de hoje, que é um tempo para a gente reorganizar os nossos temores. Se eu hoje tenho referenciado e prestado culto às situações da vida, ou se eu continuo a crer naquele que é o meu Senhor e meu Salvador, crer naquele que é o meu pastor e por isso me dá a convicção de que nada me faltará, que as condições do tempo não vão determinar meu ânimo. Eu posso até chorar por uma noite, mas eu tenho a certeza que a alegria vem pela manhã, porque Deus continua a estar no controle da minha história. Bem-aventurança começa com reverência, mas ela continua com a obediência. Por quê? Muitos de nós constroem belos altares para o Senhor. Altares em casa, ou quem sabe altares como esse, que a gente pode achar que isso aqui é um altar, em que você tem uma Bíblia posada, e essa Bíblia é mais santa do que a minha, e se eu botar aberta na minha casa no lugar certo, esse ambiente da minha casa vai ser todo ele santificado. Não. A reverência é traduzida em obediência. Em obediência. Em ouvir a voz de Deus e cumpri-la, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que eu tenha convicção de fé, e vivo reverentemente e obedientemente a certeza de que Deus está me conduzindo, e as suas intenções não são só as melhores, são perfeitas. A felicidade é a porção daquele que aprendeu a temer o Senhor e andar nos seus caminhos, diferentemente do que pensa o universo popular, que chega mesmo a cantar, e os antigos vão de se lembrar: felicidade foi-se embora, e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo quando começo a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? É uma felicidade que procura dizer o seguinte: a minha realidade é ruim, eu penso no que eu não vivo. A felicidade vivida da presença do Senhor não é assim. Ela transforma o seu presente. Ela te ensina a lidar com o seu passado. E te ensina a olhar com confiança o futuro, porque Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e o será para sempre. Andar nos caminhos do Senhor traz felicidade. Isso é convicção de fé. E aí a consequência disso é gozar dos frutos do Senhor, como diz o salmista. Ele diz: tudo lhe vai bem, porque ele come do fruto do seu trabalho e não o perde. Lamentavelmente, há famílias que não estão comendo do fruto do seu trabalho. Quem sabe, porque o fruto do seu trabalho está sendo gasto com aquilo que não é fundamental. Nós vivemos hoje a obsessão pelo consumo. Nós queremos mais. Se eu tenho o celular, já falei disso, né? O celular X e saiu o XY, eu começo a me endividar até só para ter o XY. Se eu vejo uma situação melhor na vida de alguém, a gente, sem admitir, vive uma vida de cobiça e de inveja por aquilo que não tem. Por favor, eu não estou aqui pregando sobre o fato de você ter as condições de adquirir as melhores coisas. Não estou dizendo disso. Eu estou falando pela obsessão de ter. Pela obsessão em que muitas vezes você priva os seus de melhores situações
porque você está focado em suprir, às vezes, até carências pessoais através da aquisição desenfreada de coisas que verdadeiramente você não precisa. Isso é adorar a outro Deus. Quem sabe, há famílias que não estejam comendo do fruto do trabalho, porque o fruto está sendo jogado fora com prazeres que a gente chama até de vícios. Porque muitos de nós só vivem ou só usufruem ou querem usufruir daqueles momentos fugazes de prazer e roubam da família o verdadeiro sentido e a utilização do fruto do seu trabalho. Quem sabe não se perde, porque na verdade não há fruto. Não há fruto. E lamentavelmente a gente precisa admitir que há famílias que não frutificam, que não estão vendo o fruto do seu trabalho, e eu ouso dizer que é porque não há temor ao Senhor, porque tem buscado outras fontes de base para a sua existência e vivem a frustração disso. Mas finalmente, há também aqueles que não estão usufruindo do fruto do seu trabalho, porque há roubo dentro de casa. E aqui eu me lembro do que Malaquias, o profeta Malaquias nos falou, de não reconhecermos que tudo que temos pertence ao Senhor. É Ele que dá, é Ele que nos sustenta, é Ele que diz as nossas condições e é a Ele que nós temos que recorrer. Sabe, irmãos, há momentos na vida em que a obrigação, o trabalho, a realidade se torna mais pesada do que de costume. Essa mais do que nunca é a hora em que nós nos vemos checados diante dos nossos princípios. E é exatamente o que o salmista está nos convidando, a andar nos caminhos do Senhor. E aí ele diz que do fruto do trabalho das tuas mãos comerás, serás feliz e tudo te irá bem. Ah, como eu gostaria que você se apropriasse dessa bênção, em saber que se Deus está no controle da tua vida, tudo te irá bem. Eu posso não estar vendo esse bem. Eu posso viver momentos em que na verdade são momentos de lágrima, mas isso reflete uma confiança que Deus está no controle, que não há provação maior do que eu possa suportar, porque junto com a provação vem o quê? O livramento. Isso é Deus que cuida, é o Deus que ainda a palavra não me veio à boca, Ele conhece toda. É um Deus que Ele é presente, que Ele é em Jesus o Emanuel, que é Deus conosco, e no Espírito Santo é Deus em nós. Mas o salmista nos mostra que, como consequência desse temor ao Senhor, eu preciso reconhecer os sinais da bênção do Senhor na minha família. Você precisa olhar para a sua família com esse olhar de procurar as bênçãos do Senhor, de procurar esses sinais, porque o Senhor está abençoando. Olha o que Ele diz. E Ele fala da esposa, e você pode falar do marido, como uma videira frutífera. Uma videira frutífera. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Mas eu quero dizer para você que, examinando, isso é uma linguagem rural, a videira, ela é uma planta que precisa de cuidado. Cuidado. Ela precisa ser podada. Não pode ter muito sol, o terreno precisa ser preparado, as condições climáticas determinam que tipo de produção haverá. A cultura precisa de suporte para sustentar os ramos, e essa figura ela é linda, porque ela é símbolo não só de frutificação, mas até Cantares nos fala do encanto nupcial. Irmãos, família precisa ser cuidada, precisa ser tratada. Você pai, você mãe, precisam olhar, quem sabe muitos estão precisando voltar a namorar, olhar para o outro com dedicação, a parar aquela cultura da culpa, em que a gente fica contabilizando o que o outro faz de errado, para no momento correto, segundo a nossa própria percepção, jogar na cara do outro. E há muita gente acumulando bilhete emocional, para no momento certo julgar, e vai vivendo uma vida de amarguras, e vai criando raízes, e essas raízes crescem, em vez de se transformarem em videiras, se tornam em árvores de amargura. É hora, filhos,
de olhar a relação com seus pais, e se há machucados, e se há decepções, de colocá-los abaixo, aos pés da cruz de Cristo, e deixar que o sangue de Jesus, que cobre, que limpa, que restaura, que faz novo, permita que isso aconteça na sua casa. Isso sabe o que é? Isso é cuidar da videira, para tornar ela frutífera. Isso é viver o novo nas nossas relações menores e mais importantes que a gente vive. Certa vez, eu gosto muito de conversar com um taxista, Reverendo Miguel, porque eles sempre têm histórias para contar. E quando eles gostam de conversar, eu saio perguntando. E certa vez eu entrei num táxi e perguntei para ele: vem cá, qual é uma história que você tem aí que foi a mais esquisita que você já viveu? E esse motorista me contou. Peguei alguém, um senhor muito bem vestido, com um terno de lindo, e ele entrou no meu carro e pediu: vamos para a Lagoa. E aí, quando já estava no aterro do Flamengo, ele se deitou no banco de trás e começou a dormir. E quando chegou na Lagoa, eu percebi que eu não perguntei para ele qual era o endereço. E aí eu chamei aquele homem e pedi para ele: qual é o endereço? Onde o senhor vai? Ele virou para mim e falou: não, dá umas voltas na Lagoa. E ele voltou, deitou para dormir, e o taxista virou e falou: depois de dar umas 3 voltas, ou 4 voltas na Lagoa, ele falou: vou ficar nisso aqui até onde? Onde é que isso vai terminar? Como é que vai ser isso? Ele chamou o homem de novo. Falou: senhor, qual é o endereço? Ele falou: não, dá mais umas 3 voltas na Lagoa. Ele falou: senhor, eu não posso fazer isso, eu preciso do endereço do senhor para onde o senhor vai. Diz que esse homem caiu em prantos. Virou para o taxista e falou: por favor, dá mais umas 3 voltas na Lagoa, porque na minha vida, essa é a única hora que eu tenho paz. E eu quero, pelo menos, descansar um pouco, porque a minha casa é um inferno. Minha mulher só fala de dinheiro, eu a trato mal, meus filhos nos abandonaram, eu tenho um envolvido com drogas, minha família é um fracasso. E o taxista ficou sem ação e deu umas 3 voltas na Lagoa com aquele homem. Curioso a gente pensar que talvez aquele homem vivesse as consequências do que fizeram com ele. Mas ele tem também a responsabilidade de cuidar da sua videira. Talvez aqui, hoje, ou quem sabe nos ouvindo, você esteja cheio ou cheia de razões para dizer: pastor, isso na minha casa não funciona, isso na minha família não dá, mesmo porque aqueles que me faziam mal já até morreram. Quem sabe hoje não seja o dia do perdão, quem sabe não seja hoje o dia de pegar essa videira que está morrendo e permitir que o Senhor a torne nova. Videira é símbolo de frutificação. Se videira é um símbolo da família, e nesse sentido, a gente precisa repensar as nossas relações o tempo todo. Por exemplo, as cumplicidades negativas que muitas vezes a gente vive dentro de casa. Cumplicidades, às vezes, com algum mal que o marido, ou que a esposa, ou que um filho fez, em vez da gente tratar a matéria, não, deixa, tadinho, tadinha. Coisas que precisam ser revisitadas. Ou a subversão de valores. Eu me lembro aqui da história de Rebeca e Jacó, e o compromisso de Rebeca devia ser com Isaac, mas cada um tinha o seu filho preferido, e até agiam em detrimento do próprios dois. Quem sabe tenham pessoas que precisam revelar ou perceber que na sua família há uma doença, que é chamada de codependência afetiva, em que se deixa o comportamento do outro afetar a sua convicção de fé. Em vez de ser sal e luz onde você está, em vez de ser o referencial de santidade, de temor ao Senhor, você se dobra ao que de errado esteja sendo feito. Mas o pior deles seguramente é o egoísmo e o pecado. É aquela cumplicidade que eu tenho comigo mesmo para viver uma vida que é uma ausência de fraternidade, de carinho, de atenção e de ternura. Ou eu vivo perpetuando pecados na minha vida e minha família tem sofrido por isso. Mas o salmista usou uma outra figura. Ele fala de videira, mas fala que os filhos também são como frutos da oliveira. E diz que os homens serão abençoados, o homem que teme ao Senhor, tendo seus filhos como rebentos da oliveira. E oliveira é uma outra árvore que ela tem umas características específicas. Assim como os nossos filhos não são iguais, cada um tem sua característica, né? A oliveira ela não gosta de muita água, e ela suporta até bem a falta da água,
mas ela também não gosta de frio exagerado, embora ela suporte bem esse frio, aproveitando esse tempo até para recuperar energia. E é curioso que é nesse tempo da falta de água e da temperatura que a oliveira ela se aproveita dos nutrientes que ela adquire. E aí os desafios que nós temos, essa figura é belíssima, de como ser um oferecedor de nutrientes para os nossos filhos. Mais do que isso, e você, filho, como você mantém a reserva de nutrientes que Deus lhe tem dado através dos seus pais. Isso precisa ser visto e revisto, num tempo em que os valores são jogados no lixo, num tempo em que não existe padrão de existência, que as pessoas vivem a vida, o mundo, suas relações, como se fosse uma tábula rasa em que partisse dos meus desejos e vontades. Você é formado por componentes culturais, morais e espirituais que lhes são traduzidos dentro do seio da família. Você viu esse exemplo hoje aqui. Pilar, Bia, Pedrinho, Felipe, não são perfeitos. Não são perfeitos. Vão continuar a ter lutas na sua caminhada, mas receberam um norte. E esse norte na vida deles é Jesus Cristo. Eles receberam esse nutriente. Explorem os nutrientes que Deus lhes deu através de seus pais, inclusive. E aí a gente tem um desafio dentro de casa, que eu quero aproveitar essa figura. Nós precisamos, dentro de casa, oferecer nutrientes para a saúde das nossas famílias. E aí você, mais do que ninguém, não há palavra que eu diga, que vai chegar mais perto ao encontro do que você vive, do que a sua própria consciência de como está a sua família. E a pergunta que eu lhe faço é, que nutrientes a sua família precisa e que Deus lhe dá a condição para oferecer? Não, peraí, não se esconde não. Não se esconde não. Não me venha dizer, não, mas eu não tenho nutrientes. Conversa fiada. Conversa fiada. Se você se acha vazio, vazia, está pronto para ser enchido e enchida pelo Senhor Jesus. Porque Ele mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer. Eu não estou convidando você a ser tomado ou tomada agora por uma síndrome de onipotência e sair daqui, agora eu vou consertar minha família. Não. Lembre-se, primeiramente, você teme ao Senhor. Segundo, você quer ver os sinais da bênção do Senhor sobre a sua família. Mas há uma terceira coisa agora, que a prosperidade, ela pode e precisa ser vista durante a sua vida. É assim que o salmista termina esse texto. E dessa prosperidade aqui que eu estou falando, não é a prosperidade material propalada em muitos ambientes religiosos. Não é disso que eu estou falando, não. Não é disso que o salmista está falando. Ele está te convidando a receber e perceber 3 bênçãos de Deus na sua família. Primeira bênção, testemunhar o renascimento de Jerusalém durante sua vida. Você viu isso escrito. Alguns de nós têm dificuldade para entender essa terminação. Lembre-se que Jerusalém, a esse momento da história, estava destruída, acabada. E o que o salmista está dizendo para aquele povo é, vocês verão em vida a reconstrução daquilo que está destruído. Vocês vão ver renascer aquilo que aos olhos dos homens está morto, não tem mais jeito. E é isso que Deus faz na nossa vida. É isso que Jesus nos oferece, Dia dos Pais. É tempo de olhar e perceber reconstrução. Em dizer para Deus, talvez você pai, você mãe, você filha, é tempo de reconstrução lá em casa. É tempo do Senhor refazer algumas coisas que precisam ser revisitadas. Ainda que o tempo tenha passado. Ainda que você tenha alicerces firmados e que esses alicerces precisem ser destruídos. O Senhor está dizendo que aqueles que temem ao Senhor e percebem os sinais da sua bênção, olham com o olhar da prosperidade. É possível construir ou reconstruir aquilo que foi destruído. Mas tem uma segunda bênção. E a segunda bênção que o salmista termina por dizer é longevidade, é viver muito.
e isso todos nós queremos. Eu me lembrava de uma situação que o reverendo Jeremias, lá do Oitava de Belo Horizonte, contava, e eu acho que já falei até para muitos de vocês, que ele chega numa das pregações e diz, né, meus irmãos, viver a eternidade na presença do Pai é tudo de bom, né? Quem gostaria de viver a eternidade, levante sua mão. A igreja toda levantou. Meus irmãos, quem quer viver na presença de Deus, a vida eterna, todo mundo levanta a mão. E agora, meu irmão, quem quer ir agora para a presença de Deus e a viver a eternidade? Opa, ninguém levanta a mão. Porque é verdade, a gente não nasceu para morrer, a gente tem a eternidade dentro de nós. A gente sabe que vai morrer, mas cada vez que a gente recebe a notícia de uma morte, é como se a respiração parasse, o chão sumisse, e a gente fique com aquela coisa, como é que vai ser? E a gente fica pensando na nossa casa, na nossa estrutura, em nós, como é que vai ser o depois? Porque nós não nascemos para morrer, mas essa longevidade que o salmista lhe convida a receber como bênção, é que sua vida, ela não acaba durante o período da sua existência. Você é um cidadão da eternidade, mas você precisa pensar assim, que os nossos podem partir, mas essa ausência será temporária. É engraçado isso, né? Reverendo Miguel, segunda vez que eu vou usar o exemplo do Reverendo Miguel hoje aqui, vamos lá, está em jogo. Reverendo Miguel casa com a Cristina, Deus dá a ele 3 filhos abençoados, não é verdade? E vai sua filha e se muda para os Estados Unidos. Ele fica com 2. Vai seu filho, se muda para os Estados Unidos, ele fica com 1. E a caçulinha resolve se mudar para os Estados Unidos. Fica reverendo Miguel e Ana Cristina aqui. Não tem o privilégio de estar com eles o tempo todo. E agora, nesse período de pandemia, 2 anos, né, Miguel? É 2 anos que não vê os filhos. Mas saudade fica, se falam de vez em quando, mas tenho a certeza de que uma hora vão reencontrar. E convivem bem com isso. Mas é curioso, meu pai vai e falece, eu me desespero, como se não houvesse amanhã, como se eu não fosse vê-lo mais. Ou seja, uma distância dessa, vivida por tanto tempo, eu aceito. Mas como cristão, aquele que tem fé em Jesus, e passo pela ausência, eu me desespero por achar que nunca mais verei. Irmãos, isso é uma maneira de enxergar a longevidade. Longevidade. Nós só estamos passando por aqui. Mas eu e você somos cidadãos da eternidade. E seremos recolhidos aos braços do Pai. Mas uma terceira e última bênção que esse salmo nos mostra, que é a bênção da posteridade. Da posteridade. Talvez essa fosse a hora de eu não falar. Talvez essa fosse a hora de eu chamar a Célia Paradella, Márcia Severino, Alberto e Eliane. Essa fosse a hora de chamar a Regis e Vânia, chamar meu irmão e minha irmã, que eu esqueci até o nome deles, que estão ali. O sujeito está o tempo inteiro sorrindo aqui, meu irmão querido, ao ver filhos e netos aqui na frente. De terem a bênção de ver os filhos dos filhos. Em ver assim, que o Senhor continua a abençoar e eu ter que reconhecer. Porque as consequências das bênçãos da família minha família é uma família bendita do Senhor. Você pode falar isso? Você tem a coragem e a certeza, ainda que em lágrimas, de reconhecer que porque você teme ao Senhor, de que você pode perceber as bênçãos do Senhor, apesar das dificuldades e lutas e coisas que precisam ser revistas e corrigidas. De saber que o Senhor promete na sua casa uma prosperidade durante a tua vida, que é reflexo dessas bênçãos que Deus dá, de reconstrução, de longevidade, mas também de ver a posteridade. Que nesse Dia dos Pais, você possa falar diante de Deus, a minha família é uma família bendita do Senhor. Que Deus nos abençoe.